Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vou gravar um vídeo, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Essa semana o Espírito Santo tem conversado comigo. Sabe como é que o Espírito Santo conversa, abençoados? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, o Espírito Santo ele conversa conosco. Aí amanhecemos o dia com a palavra dele na nossa mente, na nossa boca, né? E aí nós não vamos tropeçar em pedra alguma. Alô, não vamos tropeçar em pedra alguma. Como, Maria, que nós não vamos tropeçar em pedra alguma? Quando eu converso assim, abençoada, é porque não vamos tropeçar em pedra alguma, não vamos nos perder, amém? Quando alguém vier conversar com você, você vai ter o que falar, vai se sobressair na palavra, amém? Porque eu sou uma pessoa abençoada que eu estou anunciando o evangelho, amém? Anunciando o evangelho, a graça de Deus. Então, eu não vou tropeçar, eu vou saber sair, eu vou saber entrar. Por quê? Porque as escrituras, a palavra de Deus, ela já me ensinou, correto? E aí eu trago aqui uma palavra para vocês que essa semana o Espírito Santo falou muito sobre Romanos 1:5. E nós vamos ler essa palavra, certo? Vamos ler Romanos 1, versículo 5, que é daqui que vai sair o apostolado. Um apostolado celestial. Porque as igrejas da terra hoje, elas só conhecem um apostolado terreno. Então nós vamos falar hoje sobre dois apostolados. O celestial e o terreno. Ou seja, apostolado, ensino de Cristo, apostolado, anunciar o evangelho. Então eu vim aqui hoje para apostolar, não é ensinar. Eu vim aqui hoje, abençoado, para apostolar, ensinar, levar o evangelho, anunciar o evangelho, as boas obras que Cristo fez. Amém? Será bem curtinho este apostolado, este ensino, este anúncio. Ele será bem curtinho. Amém, abençoado? Que eu quero fazer bem curtinho. Para que eu não me perca. Alô? Eu preciso fazer uma confissão de fé. Uma confissão de fé, abençoados. Quero dizer o quê? Eu não vou tropeçar em pedra alguma. Porque quando eu tropeço, eu me machuco. Ontem mesmo eu tropecei na cadeira. Meu pé tá machucado ali, eu tropecei na cadeira. Eu bati. Um tropeço é isto, não é? Você bate e aí você acaba se machucando, não é? E aí, abençoado, esse tropeço pode ser muito ruim. Pode trazer danos irreversíveis. Eu tropecei ontem lá na cadeira, eu estava tomando sol no clube e eu tropecei na cadeira. E hoje, ao tomar banho, eu percebi que meu dedinho estava machucado e aí eu vi ali um restinho eu vi ali esfolou. Mas enfim, não é disso que eu quero falar, essas coisas terrenas. Mas falaremos sobre isso na Bíblia, amém? Então, o que eu quero dizer, eu não quero ficar aqui contando histórias da minha vida, amém? Tenho que falar de Jesus abençoado. Eu preciso falar de Jesus abençoado. Eu preciso falar de Jesus no meu dia a dia. Eu preciso falar dele, amém? Então, recebemos a graça e o apostolado. O casamento blindado. Muita gente acha que casamento blindado abençoado é casamento... Não existe casamento terreno blindado abençoado. Todo mundo tem os seus problemas, tem as suas diferenças. Mas existe um casamento blindado. Um casamento blindado é a palavra de Deus. É Romanos 1, versículo 5. Este é o casamento blindado. O casamento blindado que muitos precisam receber. Um casamento blindado
que muitos precisam receber. Romanos 1:5. O casamento blindado. Este será o tema. E muita gente pensa que casamento blindado é quando você sai, quando você passeia, quando você viaja. Tudo bem, abençoados, é preciso regar, amém? Gentileza gera gentileza. Eu costumo usar esta frase e ela funciona muito, hein? Funciona muito. Porque se eu quero receber gentileza, eu também tenho que fazer gentileza, certo? Mas enfim, eu quero cair aqui nas áreas celestiais. Outro dia nós conversamos melhor, abençoados, sobre casamento terreno, correto? Que eu sei que muitos aguardam, muitos têm aí seus casamentos ruins, abençoado, ruins. E aí há uma maneira de escapar, uma maneira terrena, né? Ah, porque eu saio, porque eu viajo, porque eu como fora, por quê? E tem um escape aí terreno para a salvação desse casamento terreno, homem e mulher. Mas na verdade, abençoado, tem até a escola do amor, eu falei lá no Facebook, não é? Tem aí um mestre que, abençoado, outrora eu, Maria, eu já assisti muito esses programas de casamento blindado, escola do amor. A escola do amor, abençoado, é a palavra de Deus. É a graça de Deus em nossas vidas. Então, a cura superficial, ela não dura muito tempo. Ali, você vai ouvir e você vai sair animado e você vai aplicar uma coisa ou outra, não é? E vai ajudar? Vai ajudar, abençoado. Vai ajudar. Mas será uma cura superficial, uma cura que não tem raiz. Eu acho que é esta a palavra. E é preciso uma cura, abençoado, celestial. Uma cura mental. Amém? Então, vamos lá, abençoado. Vamos lá, a palavra de Deus é esta. Olha, eu não vou falar sobre cura de casamento terreno. Eu vou falar cura de um casamento celestial. Ah, como é boa esta palavra. Romanos 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça, pelo qual recebemos a graça. Minha Bíblia está aqui. Pelo qual recebemos a graça. A graça de Deus, ela é um presente. Um presente celestial, vinda de Deus. Pelo qual recebemos, mas nem todos recebem a graça. Outros recebem a graça, porém não usam esta graça como escudo da fé, como capacete da salvação. Então, abençoados, muitos recebem o presente. Ora, o Espírito Santo esteve me ensinando. Você dá um presente para uma pessoa, a pessoa recebe. Você dá e a pessoa recebe. Porém, a pessoa recebe, mas ela nunca usa esse presente. E eu já vi isso. Você dá um presente, a pessoa ela recebeu. E ela nunca usa esse presente. Por que será? Ela recebeu de bom grado. Talvez ela goste da pessoa. Alô? Os apóstolos gostavam de Jesus. Os discípulos de Jesus gostavam de Jesus. E eles entristeceram quando Jesus partiu. Mas o Consolador viria consolar eles. Amém? E nós também. Amém? Abençoados com a palavra. Então, abençoado, às vezes a pessoa pegou, recebeu com alegria, ela mas não usou a graça de Deus. Em outras palavras, Jesus, ele lá em Jesus em Mateus 13, ele disse,
A semente caiu em boa terra, mas não frutificou. Foi superficial. Não criou raiz. Jesus fala uma parábola sobre a semente. Então, alegra-se no momento. Eu recebi, a pessoa me deu, eu recebi aquele presente, né? Eu gosto da pessoa, eu recebi, eu fiquei feliz, eu me alegrei, mas eu não usei. Então a semente, Jesus disse, trocando isso em espiritual abençoado, Jesus ele disse, a semente caiu em boa terra. Mateus 13, 20, Mateus 13, versículo 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Ele recebe com alegria o presente, porém ele não usa. E aí, abençoado, pode morrer um filho de Deus quando ele não usa a graça de Deus na vida dele. Muitos acham que a graça de Deus, correto, abençoado, pelo qual recebemos. Correto? Estão entendendo aí, abençoado, que nem todos vão usar aquilo que recebe. Recebe até com alegria. Como você que entrou aqui hoje, nesse vídeo, vai receber com alegria essa palavra. Mas, muitas das vezes, alguns filhos recebem, porém, não usa o presente, que é a graça de Deus, amém? Pelo qual recebemos a graça. Eu só vou ficar aqui hoje nesse versículo, hein, abençoado? O âmago hoje dessa ministração é este versículo. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Pelo qual recebemos. Então, nós temos que receber. E quando você recebe um presente, aí você usa. Se você não usar, você não será salvo, abençoado. Amém? Estamos falando de coisas celestes. Você não usar e nem experimentar, você não saberá o prazer, não é? Daquele objeto, daquela palavra. Então você tem que usar a palavra, amém, abençoado? Você tem que usar a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo está tentando falar, amém, abençoado? Pelo qual recebemos, você recebe e você usa. Você recebe e você usa, você recebe e você usa. Então, às vezes, a pessoa está tão acostumada com aquele pijama velho que ela ganha um novinho. E aí ela não usa, porque o velho está confortável. Parece ser confortável. Ela não usa o novo nunca, está lá guardado, não sei. Para quando que será? Mas vamos lá. Recebemos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Este é o casamento perfeito. A graça e o apostolado, pelo qual recebemos. Entender aí esse negócio abençoado de receber e não usar, receber e não usar. Recebe com alegria, mas não usa. Recebe com alegria a palavra, mas não frutifica. Não dá fruto. Triste isso, né? Mas a palavra tem que ser cumprida, Jesus disse. E aí, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Muitas pessoas acham, dentro da igreja, outrora eu também pensava assim, que uma graça era somente uma cura. Que uma graça era somente uma casa. Eu recebi uma graça de Deus, consegui comprar uma casa. Eu recebi uma graça de Deus, consegui comprar um carro. Eu recebi uma graça de Deus, consegui me casar. Eu recebi uma graça de Deus, consegui me curar. Muitas das vezes, outrora, em outro tempo, eu achava que a graça de Deus era só essas coisas terrenas. E na verdade, abençoado, não é. Na verdade, a graça de Deus vai além
dessas coisas terrenas. A graça de Deus vai além dessas coisas terrenas. A graça de Deus, então você vai receber hoje a graça de Deus. Recebemos a graça, o casamento perfeito. O casamento blindado é você receber a graça e você receber o apostolado. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Recebemos a graça, o apostolado celestial. Recebemos o apostolado, um apostolado terreno. Vamos ter hoje nesse vídeo. Recebemos a graça de Deus, o apostolado celestial. Efésios 1:4. Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Esta é uma graça de Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esta é uma graça de Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esta é uma graça de Deus, abençoado. Isto é um apostolado celestial, pelo qual recebemos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, não diante dos homens, abençoado. Amém? Está escrito diante dele. Vamos ver mais uma graça celestial, abençoado. Olá. Somos nova criatura, segundo Coríntios 5, versículo 17. Eu vou ver 3. Amém? Vamos ver 3. Segundo Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, e nós estamos em Cristo, olha lá. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você tem que deixar aquele pijama lá e colocar o novinho que você ganhou. Alô? Então, a graça de Deus é um presente abençoado. Você tem que receber, mas você não pode receber e guardar na gaveta. Você tem que receber e você tem que usar, abençoado. Ah, mas não me cabe. Cabe, com certeza. Alô? Com certeza a pessoa ela já mediu largura e altura. Alô? Com certeza o Criador já mediu a largura e a altura, abençoado. A roupa cabe. Alô? A graça de Deus cabe em nós. Amém? Perfeitamente. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, ele nos fez nova criatura. Este é um apostolado celestial. Recebemos a graça. E recebemos o apostolado. O casamento blindado é este. Receber e usar. Receber e apostolar. Receber e trazer o evangelho. Receber o evangelho, aplicar na nossa vida e falar dele, anunciar ele. E não vamos tropeçar em pedra alguma. Amém, abençoado? Vamos falar mais de um apostolado. Vamos falar mais uma graça celestial. Recebemos a graça, estamos recebendo a graça com alegria, mas vamos dar frutos, amém, abençoado? Vamos ter raiz dessa graça. Vamos ter raiz, senão será uma cura superficial. Cura superficial, abençoado, é como você tomar um anti-inflamatório. E para você se curar daquela doença que está enraizada, não é? É preciso um remédio um pouco mais forte, um antibiótico. O antibiótico é para matar a doença que está alojada em um corpo humano, não é assim? E o anti-inflamatório, ele cura superficial, porque foi uma gripinha, né?
foi uma gripinha fraca, aí você toma ali o antibiótico e tal, e aí sara. Ainda não aprofundou. Alô? Não deixe enraizar a doença, abençoada. Alô? Não deixe a doença enraizar. Procure ajuda. Procure ajuda de um médico. Procure ajuda, se for coisas terrenas, procure ajuda na palavra, amém? Não deixe. Minha mãe já dizia, não é ir por buraco. Alô, tudo tem que regar, senão morre. Amém? Regue a sua vida com a palavra de Deus. Vamos ver aqui, abençoado, mais um. Olha lá. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós, olha uma graça de Deus abençoado. Todos vós sois filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha a graça de Deus até onde vai. Olha a graça de Deus. Este é o casamento perfeito. Recebemos a graça e o apostolado. Este é o casamento blindado. Buscai primeiro as coisas do alto e as demais coisas o Senhor acrescenta. Buscai primeiro esta cura abençoada, que é a celeste. Amém? Então, recebemos a graça e o apostolado. Tem que receber, pelo qual recebemos. E usamos, e aplicamos, e anunciamos. Por amor de quem? Por amor do nosso Senhor Jesus. Olha lá, por amor do seu nome. E este nome qual é? O nome é Jesus. O nome é Jesus. Maria, tu terás um filho e porás o nome dele de Jesus. Então, o nome dele é Jesus. Amém, abençoado? Olha lá. Recebemos pelo qual, Romanos 1,5, não vamos sair daqui. Aqui é o âmago dessa ministração. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome. E o nome é Jesus. O nome que foi exaltado. O nome que é exaltado, abençoado. No meio do seu povo. Alô? No meio do seu povo. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Para a obediência. Então, abençoado, para a obediência. Obediência. Então, devemos anunciar. Devemos obedecer a palavra. Eu recebi e eu vou usar. Eu vou obedecer essa palavra que o Senhor me falou. Eu vou ouvir, eu vou pegar, eu vou usar, eu vou ministrar, eu vou levar, eu não vou tropeçar nessa pedra. Porque eu não quero me machucar. Alô, você não vai se machucar com a graça abençoada. Amém? Jeremias 12, versículo 17. Jeremias 12, versículo 17. Jeremias 12, versículo 17. Jeremias 12. Jeremias 12, versículo 17. Jeremias 12, versículo 17. Se, porém, não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Então, o Senhor abençoado. Se, porém, Jeremias 12, verso 17. Se, porém, não quiserem ouvir, ouvindo, muitos ouvem, né? Mas ouvir abençoado e não usar, vão perecer. E aí Deus vai permitir que pereça. Alô, o casamento blindado é a palavra. É receber,
É obedecer. Olha lá. Se, porém, não quiserem ouvir totalmente, se, porém, não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e farei perecer, diz o Senhor. Então, o profeta falou, meus filhos perecem por falta de conhecimento. E aí Deus mesmo permite que os filhos perecem, porque ouvem, não obedecem, recebe com alegria o presente, mas não usa o presente. E aí perece. E aí Deus permite que os filhos de Deus perecem. Deus mesmo permite. É por permissão de Deus que os filhos de Deus perecem. Por falta de conhecimento da palavra. É por permissão de Deus, abençoado. Não há um maligno influenciando uma pessoa a não obedecer. Romanos 1, versículo 5. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, o meu justo, ele viverá da fé. Se ele recuar, Paulo disse, a minha alma não tem prazer neste. Então, Deus disse, através do apóstolo Paulo, o meu justo, ele viverá da fé. Está aqui em Hebreus 11, 38, se eu não me engano. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 38. Hebreus 11, versículo 38. Hebreus 11, versículo 38. Hebreus 11. Deixa eu ver aqui. Hebreus 11, versículo 38. Vamos ver se é aqui. Hebreus 11 fala muito da fé, abençoado. Olha lá. É Hebreus 10, versículo 38. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o meu justo, nós somos os justos de Deus. Olha lá, outra graça. Pela fé, ele nos justificou. Então, olha lá, o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, Deus não tem prazer, abençoado, se a gente recuar, se a gente não viver por fé. Alô, tô falando viver por fé, hein? Não é viver, abençoado, de caneta ungida, de vassoura ungida, de pano não sei o quê, de toalhinha setum uma benção. Não, não é viver dessas coisas. Isso aí são coisas que o homem colocou dentro da igreja e que não existe, abençoado. Nesse apostolado não existe essas coisas. Na igreja de Cristo não existe essas coisas. Cristo, o cabeça da igreja, não colocou caneta, nem... Alô? Cristo não colocou coisas terrenas na sua igreja. Cristo ensinou coisas terrenas através dos apóstolos. Amém? Abençoado. Ele ensinou. Amém? Porque os ministros de Cristo, abençoado, eles receberam... Alô? Os ministros de Cristo, eles receberam a graça de Deus. Ou seja, os ministros de Cristo receberam a palavra de Deus para anunciar. Amém? Isto é uma graça divina, abençoado. Nós recebemos uma unção de Deus e a unção de Deus, ela permanece em nós para sempre. Isto é uma graça de Deus. Não vem de nós. Efésios 2:8, pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8, é uma graça divina, é uma graça celeste, é um apostolado celeste, não é um apostolado terreno. Compreende essa abençoada, essa palavra? Então, casamento blindado é receber a graça e o apostolado pela obediência. Amém, abençoado? Vamos terminar aqui. Romanos 1:5. Romanos 1,
versículo 5, o âmago dessa ministração, o Romanos 1:5. É um casamento blindado. Romanos 1:5. Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. 1 Pedro, para a gente finalizar. Um ensino terreno, mas um ensino que veio de um homem de Deus. 1 Pedro, mas é o que as igrejas abençoadas, eu tenho que falar, as igrejas hoje só aplicam apostolado terreno. E é preciso apostolar a igreja de Cristo, aliás, é preciso, abençoado. Olha, é preciso anunciar o evangelho. É preciso anunciar o apostolado celestial, este mais forte, este mais poderoso. Efésios 3:20, pois Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, segundo o seu propósito. Comereis o melhor dessa terra. Amém? 1 Pedro 3, versículo 7. Olha lá. 1 Pedro, versículo 7. Igualmente vós, maridos, aqui um apostolado terreno. Foi Pedro quem trouxe. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha aí que apostolado legal, abençoados. Igualmente vós, maridos, assim também a mulher, amém? Abençoado pode ser vice-versa. Ele aqui falou com os maridos, amém? Olha lá, 1 Pedro falou com os maridos, olha lá. 1 Pedro 3, tem o contexto acima, mas não é meu assunto hoje não, amém? 1 Pedro, outro dia nós falaremos sobre estas coisas. Vocês também podem pegar o apostolado de Pedro, versículo 3, né? E vocês lerem aí, amém, abençoado? Alô, não é só ler a Bíblia, viu, abençoado? Não é só ler a Bíblia. É preciso estar debaixo do apostolado, amém? Às vezes, lendo a Bíblia, você não encontrará a palavra para você, gentil. É preciso estar debaixo do apostolado. Nem tudo que está escrito é palavra para nós. 1 Pedro, às vezes é palavra para judeu e não para gentil, amém? 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, igualmente vós, mulheres, vivei com elas, vivei com eles, com entendimento, dando honra à mulher, dando honra ao homem, dando honra à mulher, como vaso mais frágil. Às vezes a mulher é mais forte, abençoado. Às vezes o marido é o mais frágil. Acontece isso na vida. Sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está aqui um apostolado terreno que Pedro edificou a sua igreja. Amém, abençoado? Então, eu vou terminar com Gálatas. Amém? Não excluímos, abençoados, o ensino dos apóstolos. Apenas alguns receberam a graça de Deus e outros não receberam. Amém? Nós recebemos a graça de Deus. Recebemos um presente de Deus e usamos esse presente. E anunciamos esse presente. Apostolado terreno de Pedro e o apostolado celestial de Paulo. Amém, abençoado? Então, Gálatas 2. Gálatas 2. Para terminar, Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 9. Hoje vocês estão conhecendo
apostolado celestial e apostolado terreno. O casamento blindado. Romanos 1:5. Quando conheceram a graça de Deus, Paulo disse, quando conheceram a graça de Deus que me fora dada, quando conheceram, Gálatas 2, versículo 9, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, o Pedro e o João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos ao gentil e eles fossem à circuncisão. Circuncisão, abençoado, é tudo que era aquilo para a carne. Trazemos melhor uma explicação sobre isso outro dia. Agora eu vou terminar. Amém, abençoado? Então, olha lá, ó. Para que nós fôssemos aos gentil. Então, nós somos pessoas gentil. Não é pessoas gentil que você abre a porta de um carro para uma mulher ou você dá a cadeira para uma senhora mais idosa. Não, isso é gentileza. Gentileza gera gentileza. Isso é agradável aos olhos de Deus. Amém, abençoado? Essas coisas terrenas, amém? É agradável aos olhos de Deus. Mas não é isto, amém? Para que fôssemos aos gentios. Gentio, com o no final, amém? Então nós recebemos a graça. Então Paulo foi aos gentios. Paulo está chegando até a nós. Paulo está chegando até a igreja. Paulo está chegando à edificação da graça e do apostolado até vocês. Paulo está edificando vocês com a graça celestial, com o apostolado celestial. Pedro, o João e o Tiago, eles não receberão a graça, abençoado. Pedro e o João e o Tiago, ele tem uma edificação mais carnal, mais terreno, mais para o dia a dia. Mas Paulo também tem para o dia a dia. Amém, abençoado? Hoje eu falei o apostolado de Pedro, mas Paulo também tem para o nosso dia a dia. Acho que em Filipenses, Paulo fala sobre muitas coisas, mas eu não vou me ater, abençoado, a prosseguir aqui, porque eu não preparei o ensino. Aqui, ó, Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem tudo pela oração. Olha lá, não andeis ao apostolado do Paulo para o nosso dia a dia, olha lá. Filipenses 3, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, Paulo também, abençoado, ele ensinou: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Graças a Deus por esse apostolado, graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por esse exercício que eu fiz, graças a Deus por essa festa que eu comi, que eu bebi, graças a Deus por esse sol que eu tomei, graças a Deus por tudo e por todas as coisas, graças a Deus que os meus filhos chegou dentro de casa, graças a Deus que o Senhor enviou anjos e graças a Deus, e graças a Deus, e graças a Deus, graça e paz.